Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do vídeo, né? Que a gente iniciou hoje, né? Qual é o tema, pessoal? Que a gente tava falando? Qual é o tema? Ou não tem tema? A gente tá falando aleatoriamente, tá? Sempre tem um tema, né, pessoal? Pra gente discutir aqui, pensar, analisar tudo que foram dito aqui, tá? Para ver o que é que a gente precisa melhorar, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso, tá? Então, qual é o tema que a gente está falando hoje? A gente está falando o que é a superioridade espiritual, né? E por que não podemos ter esse sentimento, né, sobre si mesmo. Sentimento e crença, né? Sobre si mesmo. Por que, que a gente não pode, pessoal? Porque a gente que tá na espiritualidade, tá? A gente tem que alcançar esse nível de superioridade, mas por Deus nos colocar, tá? Pelo nosso merecimento, mas quanto mais a gente cresce, a gente tem que ser humilde. Por isso que na espiritualidade, né? Tá escrito na Bíblia, tá? O maior serve ao menor, tá? Mas você vê que aqui nessa realidade tá diferente, tá? O menor tá servindo ao maior. Então tá fora aí, tá fora da espiritualidade. Não é esse o pensamento, não é essa frequência que a espiritualidade quer que o ser humano esteja. Então, tem alguma frequência aí que colocou alguma coisa contrária. Então, por quê? Tem um espírito aí contrário, tá? Não é o espírito da espiritualidade que está dirigindo aí a mente das pessoas. Você percebe isso claramente, tá, pessoal? Quando você estuda sobre isso, frequência, energia, né, o comportamento, tá? Isso fica para mim bem claro, tá, pessoal? É bem claríssimo mesmo. Mas é isso, as pessoas têm que se despertar. Aí a gente viu na primeira parte que é uma crença espiritual de que uma pessoa é superior a outra. Então, pessoas têm esse pensamento, né? Ele fala que muitas pessoas buscam superioridade espiritual, mas é mais evoluído do que as outras, para ser evoluído do que as outras. Mas essa busca está sendo ilusão. Então, a gente viu que quando a gente busca isso, você está caindo na ilusão, a ilusão do ego, né? Aí ele fala, a grandiosidade espiritual é a humildade. Então, para você alcançar essa grandiosidade, você tem que ter humildade. Mas parece que é o contrário, pessoal. Que eu vejo no meio, principalmente religioso. A pessoa, quanto mais é arrogante, é aí que ela é grandiosa. Tem um espírito contrário aí, porque na espiritualidade, quanto mais você é grandioso, você tem que ser mais humilde, tá? Tem alguma coisa errada aí, tá? Aí ele fala que a humildade não se importa com superioridade. Então, é uma pessoa que não se importa em querer superioridade, status. É uma pessoa que não está preocupada. Está preocupada em seguir ali a jornada dela, a evolução dela. É isso que ela está preocupada. Um ser evoluído, ele pensa assim, tá? Mas um ser que está no ego, ele pensa nessas coisas, superioridade, status, se apresentar melhor do que a outra pessoa, tá? É isso que acontece. Aí o que é que a gente viu mais? Ele viu que muitas pessoas paralisam a sua evolução espiritual e se preocuparem com superioridade e status. E estão perdendo tempo com isso. Então, é isso aí, né? Muitas pessoas, principalmente pessoas que estão no meio religioso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Era um meio para estar ensinando essa verdadeira frequência da espiritualidade e não está, tá?
Tá tão bem atrelado aí ao ego aí, muitos aí, tá? Sinto muito. Aí ele fala, para chegar a um grande nível de espírito, devemos buscar a grandiosidade, mas sim a evolução espiritual com humildade e simplicidade. Então, para alcançar esse nível grandioso, né, espiritual, devemos buscar a grandiosidade, mas sim a evolução. Não devemos buscar a grandiosidade, essa superioridade, devemos buscar a evolução espiritual com humildade e simplicidade, né? Que são sentimentos, né? É uma frequência que não vem do ego, é uma frequência que vem do nosso ser divino, então, do eu superior, tá? São essa frequência que a gente tem que buscar. Aí, o que mais que a gente viu na primeira? Ele fala que se o nosso objetivo é ser superior, isso é inútil. Então, se você coloca só em você superior, é inútil para você. Você está caindo na ilusão. Tá? É porque ele fala, pois a grandiosidade não se importa em ser melhor ou pior, simplesmente desinteressado. É uma pessoa que está desinteressado sobre isso. Isso não importa, isso não tem importância para a evolução espiritual dele. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Você vê como eu tô lendo aqui, você agora repara como as pessoas estão. A gente vê que está totalmente fora do que a espiritualidade quer. Até pessoas do meio espiritual estão fora da frequência, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, e você, se você e você sem você mesmo, procure ser melhor do que você. Então, procure ser melhor, melhorar você a cada dia. Esse é o trabalho da espiritualidade. Não é parar. Ah, mas aquilo ali está evoluído. Graças a Deus. Ele chegou nesse patamar. Então, você pode chegar também. Trabalhe essa frequência, vá na sua humildade. Você pode passar ele, tá? Não passe uma competição, tá, pessoal? Porque ele tem uma função e você tem outra, tá? Aí ele fala, buscar um ser melhor que o outro é algo prejudicial, tanto para a saúde mental e emocional, como para a nossa evolução espiritual. Então, é isso que acontece. Aí a gente viu mais que vamos conseguir ser melhor se atingirmos um grande nível espiritual. Pois na alta espiritualidade, o status e a superioridade é desinteressante. Então, uma pessoa que está em uma frequência alta, essas coisas de status, superioridade, não interessa para ele, é desinteressante para essa pessoa. Aí ele fala, isso é o desprendimento do ego. Então, é que uma pessoa está se desprendendo do ego. Ela não está apegada a essas coisas da matéria, é uma pessoa que é mais espiritualizada. Agora, ela vive na matéria. Ela não vai usar a matéria? Ela vai, mas não está apegada a essas coisas. Esse é o lance, tá? Aí o que é que a gente viu mais? Que a busca, para nós é importante buscar, não buscar status, mas evolução espiritual. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não se compare com ninguém, nem admire o outro ou a si mesmo. Mas sem comparações, tá? Não pode se comparar. Você tem um trabalho, tem uma evolução a fazer. Não é igual da outra pessoa, tá? Aí ele fala, admirando os outros. Isso é um sinal de que estamos com o ego inflado. E o ego inflado só se preocupa com a própria grandiosidade. Então, a pessoa com o ego inflado vai explodir, tá? Vai inflando. Não explodiu, pronto, morreu aí, espiritualmente, tá? Não pode inflar o ego, tá? Aí você tem que controlar ele. A gente tem que usar aqui o ego, tá? Porque a gente tem um corpo, usar a matéria,
mas no equilíbrio, tá? Não deixar ele entrando e se inflando aí, tá? Aí ele fala, a grandiosidade ao atingir isso deve ser exterminar o fato que achamos agradável, nos sentimos melhores do que os outros. Então, se a gente atingir o nível buscar isso, deveremos exterminar o fato de achar agradável, de nós ser superior a outra pessoa, que é uma sensação do ego. Então, quando você sente isso, é uma sensação do ego, tá? A maioria das pessoas que estão, né, com a posição aí acha melhor. Então, seu ego está trabalhando aí, você não está nem percebendo, tá? Você está se comportando aqui, tá? Sem problema, tá, pessoal? Enquanto você não percebe isso, porque o despertar é você perceber isso. E chegar, não, eu estou errado, não é assim. A espiritualidade não quer assim. Tá? Aí ele fala, mas acabar acontecendo é nos importar demais e sermos grande superiores ao outro. Isso paralisa a nossa evolução espiritual. Então, qual é a minha pergunta lá que eu coloquei? Por que, que não podemos ter esse sentimento ou crença sobre si? Por quê? Porque se você acontece grande superior e você fica pensando nisso, isso paralisa a sua evolução espiritual. Você não cresce. É por isso que tem muitos aí estagnados, tá? Mesmo ele indo para um grupo religioso, tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele diz, só evoluímos espiritualmente com a emoção pura, destituída do ego. Então, tem que estar pura, sem o ego estar interferindo nessas coisas. E ele fala, é por esse motivo que as pessoas que se iludem que são iluminadas. Então, cara, eu sou iluminado. E se acha melhor que a outra pessoa. Não atinge, então, ela fica estagnada, não atinge a iluminação com a lei da atração, que é o quê? A lei da atração é você acreditar e se tornar realidade aquilo. Então, é você orar, meditar, trazer aquelas coisas boas para você. Mas às vezes você não está conseguindo. Por quê? Porque você está em outra frequência. Você está se achando iluminado. Quanto mais você se acha iluminado, você sai da frequência. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Mas se nós acharmos melhor que o outro, isso não acontece. Então, não acontece, tá? Não funciona. Aí a gente viu, ele precisamos ser iluminado sem estimular nosso ego. Então, a gente vai buscar iluminação com humildade e simplicidade. Com essa frequência, porque se você entra na frequência do ego, o ego vai que inflar, vai explodir aí. Vai explodir você e o ego aí junto. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, se nos acharmos melhor que o outro. Então, se você se acha melhor, vai inflar o ego e vai explodir, tá? Aí, segunda parte, pessoal, o que é que ele fala? A fé faz milagre, mas ela tem regras para agir. Então, não conseguimos o que desejamos, se o queremos, vai contra o livre-arbítrio de outra pessoa, ou se buscamos a iluminação com objetivo no ego. Então, se você pensa que é melhor do que outra pessoa, você vai contra o livre-arbítrio de outra pessoa. Se buscarmos a iluminação, então, você está na espiritualidade, está buscando a iluminação, mas você, com objetivo no ego de querer se aparecer, de vaidade, de querer ter as coisas, você está no ego, não vai evoluir. Vai ficar aí na espiritualidade sem a conexão com a espiritualidade. Tem muitos assim aí, tá? Eu sinto muito, tá? Aí o que é que ele fala? Ele fala, como ensinar a espiritualidade para ganharmos, temos que pede
E esse perder é o ego. Então, ele fala que como assim a espiritualidade para ganharmos, então, assim como é como assim a espiritualidade. Para ganhar, temos que perder, e esse perder é perder o ego. Então, você vai ter que desprender do ego. Você vai ter que perder essa vida aqui de desejo, sabe? É por isso que Cristo fala lá, tá? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, você tem que negar esse homem do desejo. Por isso que os apóstolos falam lá, se revista do novo homem, o velho homem já foi. É fácil de entender, pessoal. Tá bem explicado, tá? A Bíblia está falando disso também. Aí o que é que ele fala? Mas você tem que perder esse ego aí, tá? Ele disse, vai se maravilhosamente se desprendendo do ego. Então, quando você vai trabalhando, você vai maravilhosamente se desprendendo desse ego. Então, é uma coisa maravilhosa, tá? Que está acontecendo. Aí ele fala, por isso buscar a sua iluminação ou a sua evolução com pureza, ou seja, sem alimentar em nada o seu ego. Então, é assim que você busca a iluminação, a se tornar uma pessoa mais evoluída, tá? Espiritualmente, sem alimentar o ego, tá, pessoal? Aí ele fala, isso seria um bom trabalho interior. Então, você tem que fazer um trabalho interior, tá? E olhando o seu pensamento, seu sentimento. É esse o trabalho da espiritualidade. Para você fazer. Então, esse é um trabalho para você fazer. Ninguém mais pode fazer isso por você, tá, pessoal? Ninguém mais pode fazer. É você que tem que fazer isso, tá? Tomar consciência e fazer isso. Agora, se você não quer tomar consciência, aí eu não posso fazer nada por você, pessoal. Aqui não é religioso que vai forçar você, lhe dar chibatada, vai falar que vai amaldiçoar você se você não vir mais pro canal. Aqui a gente não age assim, tá, pessoal? Aqui você tem livre-arbítrio, a gente respeita, tá? A decisão do seu livre-arbítrio. E a gente prossegue o nosso caminho. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Mas se você, não quero, tá tudo, tá bem. Prossiga o seu caminho. Uma hora você vai ter que despertar, tá? Uma hora você vai ter que despertar. Entende? Aí, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa superioridade espiritual? Será que fala? E será que fala para a gente não se atrelar a esse sentimento do ego? Será que a Bíblia fala? Vamos ler, né? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Tá bem claro, tá na cara, pessoal. Ó, aqui, ó, falando, é Cristo que tá falando aqui, em Mateus 23, 12. Tá na Bíblia dos Evangelhos. Por que os evangélicos é tudo arrogante, é tudo soberbo, pessoal? Tem um espírito aí errado aí no meio dos grupos religiosos, tá? A maioria onde eu passei tinha esse espírito de orgulho, de arrogância, tá, pessoal? De altivez, de se exaltar, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito em falar isso aqui, mas tá escrito na Bíblia. Na Bíblia que os evangélicos botam assim, ó, no braço e vai para o culto lá, né, do grupo dele. Tá escrito. Olha o que Cristo está falando. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta, então, tem essa superioridade, altivez, né? Será humilhado. Então, vai ser humilhado, tá? E todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. É claro! Dá para entender isso ou não? Ou vocês, qual Bíblia vocês estão lendo aí? Pelo amor de Deus. Me diga aí. Tá? Aí ele fala, Filipenses 2, versículo 3. Nada faça por ambição egoísta.
ou por vaidade, mas humildemente considerando um ao outro superiores a você mesmo. Olha se não está de acordo com o que Cristo está falando lá. Paulo, então, você vê que tem um espírito que está guiando. A espiritualidade está guiando Paulo para ele falar a mesma coisa que Cristo falou. Não faça por ambição egoísta, então não fique no ego, né? Ou por vaidade, não faça por vaidade, por status, né? Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Então, considere os outros superiores a você mesmo. Aí ele fala, tá bem claro aqui, tá? Aí vamos ler Isaías 16, versículo 6. Ouvimos acerca da soberba de Moabe. Então, Isaías ouviu da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Mas tudo isso não vale nada. Não vale nada. Não adianta você ficar. Então, ele ouviu acerca da soberba de Moabe, né? Da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e seu ódio. Nossa, pessoal, é uma frequência muito baixa, tá? Meu Deus. Aí ele fala, mas tudo isso não vale nada, tá? Aí, para reiterar o que Isaías falou, Jeremias vem falar aqui, Jeremias 48, versículo 29. Temos ouvido do orgulho de Moabe. Então, até Jeremias também ouviu sobre o orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância. Então, foi o que Isaías falou, né? Do seu orgulho, então, que Jeremias falou, e soberba, né? O que Jeremias falou, e do seu espírito de superioridade. Então, ele estava colocando um espírito de superioridade, tá? E tanto Isaías como Jeremias viu isso, tá? E não é da espiritualidade. Por quê? Essas frequências não valem nada, tá? Diante de Deus, da espiritualidade. Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Salmo 10, versículo 2. A sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Então, com a arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Então, o ímpio está fazendo trama e laços para prender a gente, tá? A pessoa que é justa, tá? A pessoa pobre, eles estão enlaçando aí, tá? Através dessa arrogância deles. É o que está acontecendo, até no meio, tá? Que não era para ter isso, está acontecendo, tá, pessoal? E sabe qual é o meio, né? Aí, Isaías 14, 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som da sua lira. Sua cama é de lavra e sua coberta é de vermes. Então, é isso que vai acontecer com o soberbo, né? Ele vai ser lançado na sepultura. Aí lá ele vai ver que a soberba dele não valeu nada. Então, é o que Isaías fala. Isso não vale de nada. Aí ele vai ver ali, oh meu Deus, ele vai ver que, eu sou rico, eu tenho dinheiro aqui, eu sou lá no mundo espiritual. Não vai ter como, tá? Não, você aqui, você não é nada aqui. Você era lá na realidade lá física. Aqui você não é nada. Aí ele diz, junto com seu som da lira, sua cama é de lava e sua coberta é de verme. Então é isso que vai comer o seu corpo, o seu ego que você achou que era alguma coisa, tá? Aí, Provérbio 16,
versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o espírito altivo é espírito de superioridade, né? Então, não podemos ter orgulho, né, pessoal? Vem antes da destruição. Então, o orgulho a pessoa sente antes dela ser destruída. O espírito altivo é antes da queda dela. Ela vai cair. Então, vai cair o quê? Espiritualmente. Tá? Vai cair no laço do passarinho. Tá? Nossa, pessoal. É bem difícil, tá? Aí, Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude. Então, atitude é comportamento, né? Um para com o outro. Qual é a atitude que ele quer? Não seja orgulhoso, então. Não entre nessa frequência, tá? Não é não, né? Não esteja, mas esteja disposto a associar a pessoas inferiores. Então, esteja disposto, então é sim. Não é não ser orgulhoso, e sim esteja disposto a associar com pessoas de posição inferiores. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tá? Não é não. Então, você não pode querer ser superior, ser sábio. Eu sou sábio, eu entendo, você não entende de nada. Tá? Esse é um laço, né, que você está caindo aí no ego. Você vai sair da frequência que a espiritualidade quer. Que é de humildade, que é de simplicidade. Então, você vai sair dessa frequência. Então, a espiritualidade não vai lhe usar. Ah, mas, moça, eu estou indo aqui para a igreja já há 10 anos aqui. Você perdeu 10 anos da sua vida. Você poderia estar trabalhando a espiritualidade. Já está longe, tá? Você perdeu tempo aí, tá? Aí, Tiago, não, 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês exclusivo. Então, é o que o apóstolo Paulo estava falando. Ele disse, não ultrapassamos o limite que Deus colocou. Ele colocou a função para a gente fazer, a gente está ali. E a gente não vai ficar orgulhoso com isso, tá? Nós temos nosso orgulho em fazer essa função. Então, eu tenho um orgulho em fazer a minha função. Tem gente que faz melhor do que eu, graças a Deus se ele fizer melhor do que eu. Mas essa é a minha função, pessoal. Não adianta ficar me comparando com outros pregadores. Não adianta, tá? A minha função é essa. Agora, se a minha função está ressaindo mais do que os seus pastores, as outras pessoas estão falando, aí agora eu vou ficar orgulhoso. Ah, tá vendo aí? Eu que falo a verdade aqui da espiritualidade. Aí, vocês são tudo errado aí, tá? Pronto, caí no laço. Tá vendo? Não vou. Então, vou ficar mais humilde, tá? O que a espiritualidade está me dando é o que ele fala aqui, o apóstolo Paulo gloriamos além do limite adequado. Então, tem um limite que é a nossa função que a gente faz. Então, ele fala, limitaremos nossos orgulhos à esfera da ação de Deus. Então, que Deus está usando a gente. Então, a gente vai limitar o nosso orgulho nessa ação de Deus. Ele vai estar usando a gente. Que nos confiou esse trabalho de ser usado pela espiritualidade, né? A qual alcança vocês exclusivamente. Então, alcança, se eu estou aqui alcançando vocês, é pela ajuda da espiritualidade. Eu não vou me orgulhar disso, tá? Quem faz tudo é a espiritualidade. É ele que me dá força, conhecimento, energia. Tem dia que até vem
totalmente o tópico que eu vou falar hoje, o tema. É ele que faz tudo. Se ele não me dá isso, não me dá força, saúde, eu não vou fazer isso aqui. Então, não fico orgulhoso por isso, tá? Aí, Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Quem? Deus, né? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Então, quem for orgulhoso, entrar nessa frequência do ego, orgulho, altivez, superioridade, sabe? Essas coisas, Deus vai se opor contra. Então, você está contra Deus. Você está contra a espiritualidade, porque a espiritualidade é fundada nessa frequência de Deus. Tá? Você está indo contra. Deus está indo contra você. Se você entrou nessa frequência, Deus está indo contra você. Mas qual é a frequência que Deus quer que você esteja? Ele disse, mas concede graça aos humildes. Então, ele concede mais força, energia, vigor para ele continuar naquela humildade. Mas quando você ir crescendo, né? Aí vai se tornando importante. Ó, o irmão Samuel agora, o canal dele, ele agora é importante, tá? Aí tem gente importante ajudando o meu canal, aí eu venho todo orgulhoso. Pessoal, eu venho falar para vocês que a espiritualidade, tá? Eu tenho um curso de psicologia, psicanálise, tá? Tá? Eu já começo a destoar da frequência que a espiritualidade... Então, o que é que vai acontecer comigo? O que é que você acha, pessoal, que vai acontecer comigo? Coloca aí nos comentários. O que é que você acha? Eu vou cair na armadilha ou não? Coloca aí nos comentários, tá? Então, Deus concede graça aos humildes, né? Aí, Provérbio 18, versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, antes da queda do cão, já prepara a cama pro cara cair, né? Prepara aí, tá preparando a armadilha. Então, ele fala, Provérbio 18, 12. Antes da sua queda, então, o que é que acontece lá no íntimo do homem, no coração do homem? Ele fica assim, vai descendo. Então, ele se sente melhor do que a outra pessoa, ele é superior, então a vaidade entra, entende? Então, é a queda dele, tá? Caiu. Eita, o tombo vai ser grande, tá? E quanto mais você inflama o ego, a sua queda vai ser muito grande, tá, pessoal? Aí ele fala, mas a humildade, né? Humildade antecede a honra. Aquele que tem, ele anda nessa frequência, a humildade, vai anteceder a honra dele, ele vai ser honrado. Por quem? Por Deus. A sua consciência, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Samuel, aí, meu xará. E aí, meu xará, tudo beleza? 1 Samuel, tem na Bíblia. Será que tem na Bíblia 1 Samuel aí, na sua Bíblia? Tem ou não tem, pessoal? 1 Samuel 2, versículo 3. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e ele que julga os atos dos homens. Então, olha aqui que fala aqui em 1 Samuel 2, versículo 3. Você já leu isso aí, pessoal? Eu não sei. Ó, quantos versículos sobre superioridade, altivez, né? Orgulho, né? Do ego. Ó, quanta versículo eu falei aqui, pessoal. Tudo na Bíblia, tá? Aí ele diz, não fale tão orgulhosamente. Então, não fale com esse orgulho, orgulhosamente. Não saia da sua boca arrogância. Então, ser arrogante, tá?
tem muita gente funcionando assim, tá, pessoal? Tem muita gente funcionando, tá? Enquanto ela tá na ilusão, tá dormindo, tá tudo certo. Mas é um negócio que tem pessoas que vêm para a espiritualidade, vêm para o grupo religioso, ela continua com essa frequência aqui. Aí não pode, tá? Aí você tá entrando em outra frequência, não na frequência da espiritualidade. Então ele disse, não saia da sua boca tal arrogância. Por quê? Ele fala, porque o Senhor é Deus sábio. É ele que julga o ato dos homens. Então ele vai julgar o seu ato aí, a sua maneira que você está sendo arrogante aí. Então você vai ser julgado. Depois você não queira ser julgado. Você anda com arrogância, anda aí na soberba, dizendo que é isso, dizendo que é... Depois não quer ser julgado, tá? Sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais? Jó 35, versículo 12. Vamos ler aqui. Jó, né? Tem livro de Jó na sua Bíblia, não? A Matrix não tirou o livro de Jó, não, né? Tá lá ainda, né? Daqui a pouco eles vão tirar, tá? A Matrix tá tirando tudo, tá? Aí ele fala, quando clamar, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Então, aquele que está na arrogância, né? Na impiedade, na arrogância, na soberba, nessa frequência, então, quando ele clamar, orar a Deus, né? Ele não vai responder, Deus não vai responder, porque você está em outra. Para Deus responder, você tem que estar a frequência batendo, tá? Porque oração é frequência, você clamar é frequência, então você meditar é frequência. Então, aí você está na arrogância, no orgulho, na vaidade, buscando superior, porque tem uma posição aqui nessa... Você cai nessa armadilha. Aí você vai clamar na hora que está na situação difícil, né? Porque todo mundo só vai buscar Deus assim, tá, pessoal? Todo mundo é assim, tá? Eu fui assim, você também, tá? É quando tá na dificuldade. Ninguém vem quando tá lá de boa, você ganhar na Mega Sena, ganhar de... Você não vai querer procurar espiritualidade, tá? É capaz até de você não querer nem saber mais de espiritualidade. Não, já tenho dinheiro, já tenho aqui tudo. Para que eu vou querer negócio de ficar meditando, orando aí? Tchau, vou curtir aí, ó. Vou gastar esse dinheiro aqui. Tá? Então, é isso, tá? Por isso que as pessoas veem na... Aí quando ela clamar, né? Ele fala, quando clamar, orar, né? Ele não vai responder. Então, quem é ele? Deus não vai responder sua oração. Por quê? Você está numa frequência baixa, pessoal. Você quer que um ser evoluído como Deus que está numa frequência alta. Você quer que ele ouça você. Então, a transmissão do rádio não bate. Para você entrar na frequência, por isso que é sintonia. Você tem que sintonizar o rádio que Deus está na frequência. Então, você sintoniza naquela frequência. Então, é através do pensamento, do comportamento, dessas coisas. Aí você não está agindo assim, com esses comportamentos, está agindo totalmente orgulhosamente, está na soberba, está na vaidade, está aí, tá? Deus não vai pedir você, é a decisão da sua consciência. Deus não vai pedir, a espiritualidade não vai pedir. Você escolheu isso, é isso que você vai ter. Mas aí ele não vai ouvir você, porque está em outra frequência. Para ele ouvir você, pessoal, você tem que estar na frequência. Então, quando você clamar, orar, ele vai ouvir e vai atender se está de acordo com a espiritualidade que ele quer. Porque a maioria das pessoas que oram aí na igreja é pedindo coisa do ego, tá? É tanto aí que os pastores incentivam você o dinheiro, a você se atrelar mais o ego. É isso aí, tá? Todos os grupos agora, olha aí. Vê se você vê
um tipo de ensinamento desse no YouTube aí, vai aí, procura aí o canal, o que é que eles estão ensinando aí no YouTube aí, procura aí. Os pastores, o que é que os pastores estão falando aí? Não é você ter dinheiro. Olha aí, pessoal. Você ficar atrelado mais ao ego aí. Tá? Aí quando você ganha dinheiro, você vai lá para a igreja dele e diz: aí, esse que é o filho de Deus, rapaz. Olha aí, abraça você aí. Senta aqui, ó. Senta nessa protona aqui macia. Aí, ó, esse é o menino de Deus. Aí você chega lá com carro, aí chega todo pousudo, né? Aí todo assim, ó. Aí diz: ó, gente, ó, lá, ó. Não sei o que, ó, fulano. Você todo pronto, você caiu na armadilha. Vai sair da espiritualidade. Se você estava, né, já saiu já, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo aqui na nossa realidade, tá? Tá todo mundo aí funcionando a mente, a emoção, o comportamento com essa frequência aí, tá? Pessoas que estão no meio espiritualista, no meio religioso aí, evangélico, tá todo mundo funcionando dessa forma. Por isso que você, aonde você vai na igreja, né? Uma pessoa estava falando para mim, nossa, eu vou lá na igreja, eu vejo mais injustiça ainda, irmão. O que é que está acontecendo? Eu digo, está acontecendo que não estão na verdadeira frequência da espiritualidade. Tá todo mundo lá no ego, mas estão reunidos lá, tá? Dizendo que é no nome de Cristo, que é no nome de Jesus, mas que Jesus é esse? Tá? Eu fico perguntando que Jesus é esse deles, tá? Porque eles estão em outra frequência. Tudo orgulhosos, tudo dando honra para aqueles que têm dinheiro aqui nessa realidade. Quem não tem é jogado as mínguas fora. É assim, pessoal? Foi assim que os apóstolos no começo da igreja ensinou aos irmãos? Foi assim, pessoal? Foi dessa forma que os pastores, os líderes de vários grupos religiosos estão fazendo? Foi assim que a espiritualidade ensinou? É essa frequência? Tá? Coloca aí nos comentários aí, se vocês quiserem aí, o que vocês acham disso, tá? Mas, graças a Deus, pessoal, conseguimos, né, fazer mais um vídeo hoje, com dificuldade, tá, pessoal? Eu tô aí na batalha, tá, com minha mãe, tá, para ela se recuperar. Ela já tá bem melhor, tá? Desinchou o braço, tá melhorando, tá, sabe? E ela vai voltar aí e vai continuar a jornada dela aqui, tá? Na hora que Deus quer que leve ela, vai acontecer o momento dela, tá? Mas graças a Deus, tá, pessoal? Estamos aí e graças a Deus conseguimos gravar esse vídeo, mesmo eu chegando tarde aqui, tá? Fiz o estudo, né? Lá mesmo eu já pensei no que eu ia escrever, então escrevi aqui e estou falando aqui para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês assistam, né? Assista a primeira, a segunda parte, tá, pessoal? E obrigado vocês aí, que eu vi que nossa audiência, a visualização foi grande, tá? Não se importe com os likes, tá? Os likes, não se importe, tá? Se você tá aí assistindo escondido aí, porque você é membro da igreja, tá tudo certo, tá? Continue, tá, pessoal? Continue, você vai crescer espiritualmente, tá? E você vai ter força para tomar a sua decisão, tá, pessoal? Então, agradecer, obrigado pela audiência, obrigado por tudo, pela ajuda. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Eu estarei aqui. Tchau!